Olá pessoal, professor Rafael aqui falando, e esse vídeo que eu preparei para vocês, eu quero mostrar que é possível resolver algumas situações sem a necessidade de utilizar algumas funções. Na verdade, eu vou solucionar o nosso problema aqui de duas maneiras, utilizando funções e utilizando um recurso muito bacana, um recurso chamado tabela dinâmica. Tá legal? Bom, primeiro vamos à planilha que eu tenho aqui, a situação, qual que é o problema. Eu tenho uma planilha onde nós temos aqui diversos veículos. Na verdade, eles se repetem. Então, tem o Agile, tem Celta, Vectra, e vocês podem ver que depois eles vêm se repetindo. Em relação a esses veículos, nós temos aqui cores diferentes e combustíveis também diferentes. Alguns movidos a gasolina, outros a álcool e alguns deles flex. A última coluna nos mostra a quantidade de vendas. Sendo assim, nós podemos trabalhar com esses números, o cálculo vai ser feito todo ele em cima desta última coluna. Tudo bem? Bom, primeiro vamos a algumas situações aqui. Exemplo, como surgiram várias vezes a palavra Vectra? Um exemplo, Vectra. Eu quero saber quantos carros Vectras foram vendidos ao todo. Então, primeiro, se fizermos sem utilizar as funções do Excel, somente por fórmula mesmo, nós teríamos que fazer isso daqui, para achar o número de Vectra vendido. Igual, e aí eu venho aqui, onde tem Vectra, opa, achei. Então, eu pego esse valor aqui. Mais, aí continuo, onde tem Vectra, opa, achei mais um. Clica sobre ele. Mais, e aí continua, onde tem Vectra, ah lá, achei mais um aqui, marca ele. Mais, onde tem Vectra, achei mais um, marca ele. Bom, desta forma, é possível sim chegar à quantidade total de veículos Vectra, ou seja, de quantos Vectras foram vendidos. Na verdade, eu vou continuar essa função para acompanharmos depois os valores. Então, eu tenho aqui mais um, mais, eu tenho aqui outro. Apesar de não estar aparecendo na tela, eu digitei aqui, mais, marco outro, mais, o de 29 aqui, mais, o de 48, mais 900, mais 26, mais 123, mais 456. Ou seja, é possível que eu tenha feito todos eles, marcado todos eles. E se eu pulei algum, também não tem problema. Nós vamos ver que a ideia é utilizar recursos para que isso não aconteça. Tudo bem? Bom, então como seria feito uma função para que a gente não tenha que ficar nós mesmos procurando os veículos Vectra a somar? Então, eu vou utilizar aqui a função soma-se, que diz assim: nós vamos somar se estiver dentro do critério. Tudo bem? Soma-se, só soma se estiver dentro do nosso critério. Para que vocês possam enxergar bem aí no vídeo, eu vou ampliar um pouquinho aqui o zoom e vou aumentar um pouquinho a fonte aqui também. Aí fica melhor aí para vocês enxergarem. Tá legal? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho de algumas colunas para que dê uma apertadinha aí e vocês enxerguem melhor. Então vamos lá. A função soma-se. Sinalzinho de igual, soma-se, ou seja, nós vamos somar sim, mas vamos somar se atender o critério.
primeira coisa que ele está pedindo aqui, ó, é o intervalo. Que intervalo é esse? Nós vamos somar somente veículos Vectra, não é isso? Então, eu vou marcar aqui todos os veículos. Tá aqui, ó. Selecionei todos eles. Opa, ficou ainda algum de fora? Seleciono lá de baixo para cima. Pronto. Então, da célula A2 até a célula A25, nós temos veículos. Entre eles, veículos que não são Vectra, tá certo? Mas não tem problema. Nós vamos marcar todos. Tá legal. Após informar o intervalo, nós precisamos definir o critério. E o que é o critério? O critério é exatamente o que estamos procurando. Estamos procurando por Vectra. Então, eu vou digitar entre aspas a palavra Vectra. Vocês podem ver que eu não me preocupei em digitar com letras maiúsculas. Na verdade, essa ideia de maiúsculo ou minúsculo, o Excel não vai fazer diferença dentro da função aí, tudo bem? Ou seja, caixa alta, caixa baixa, não interfere no resultado. Acabei de informar o meu critério, ponto e vírgula, lembrando que sempre utilizamos o ponto e vírgula para separar aí o nosso intervalo, depois do critério, depois do intervalo soma, ou seja, em todas as funções o ponto e vírgula tem esse objetivo, é para indicar que aquele campo que estávamos trabalhando acabou, ou seja, agora é o próximo item, ou seja, ponto e vírgula é o mesmo que próximo. Então, qual que é o próximo item? Os números, o intervalo de soma. Então, eu vou marcar aqui todos os números que representam as vendas. Bom, eu vou dar um Enter aqui e vocês podem ver que o número é exatamente igual ao número que está ali em cima, certo? Ou seja, nós achamos o valor de 3.628. Porém, olha o que acontece. Nesse meu exemplo aqui, ó, o primeiro, que eu fui pegando um valor, mais outro, mais outro, mais outro, e assim foi até o final. Caso eu tenha valores diferentes aqui, ó, em veículos, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho na linha 5 um Agile e quero mudar ele também para Vectra. Então, vou colocar aqui, ó, Vectra. Tá aí. Quando eu alterei esse valor da linha 5, utilizando a função soma-se, o valor foi atualizado. Ou seja, agora esses 50, essa venda de 50 veículos, está sendo contabilizada aqui dentro. Já na parte superior, não. Na parte superior, eu não indiquei 50 na minha conta ali. Ou seja, vocês podem ver aqui, ó, que o número 50 não está coloridinho. Então, eu teria que colocar lá no final ou em alguma parte, mas o 50 também. E aí sim, nós temos o mesmo valor. Tudo bem? Bom, porém, essas funções soma-se ou até mesmo juntar todos os valores, muitas vezes leva tempo e nós precisamos do valor rápido, ou seja, precisa ser algo bem dinâmico. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês de tabela dinâmica eu vou marcar a tabelinha inteira, tudo bem? Está toda ela selecionada. E para chegar nesse mesmo valor aqui, ó, 3.678, eu vou inserir essa chamada tabela dinâmica. Onde que nós acessamos ela? Está aqui, ó, inserir, e dentro de inserir, o primeiro item ali, ó, tabela dinâmica. A caixa que aparece na tela, normalmente nós utilizamos ela para selecionar os dados. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque eu já selecionei antes de entrar na tabela dinâmica. Então, eu vou dar um OK, tá aí, pulei para uma nova planilha. Apareceu aqui, ó, planilha 1.
O que eu preciso fazer? Primeiro, marcar que eu quero veículos. Então, quando eu marquei aqui, ó, veículo, ele lançou aqui, ó, os 3 veículos que nós tínhamos na lista. Agile, Celta e o Vectra, que foi feita a conta aí. O que nós queremos também? Valores, valores de vendas. Então, eu marco ali vendas. Então, esse meu exemplo aqui, eu não só achei o total de Vectra, que é, deixa eu aumentar aqui no zoom, que é 3.678, como foi feito no exercício anterior, certo? Eu não só achei esse valor, mas como também já tenho aqui ó, separado o Celta e tenho aqui também o Agile. Ou seja, se estivéssemos trabalhando com funções, nós teríamos que fazer outro soma-se alterando Vectra do nosso critério para Celta, depois o mesmo com Agile, para encontrarmos o valor. E utilizando a formatação, utilizando a tabela dinâmica, conseguimos aqui os valores de forma muito rápida, ou seja, de forma dinâmica. Tá legal? Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou mostrar mais exemplos desta tabelinha dinâmica. Até mais!